Olha, hoje nós vivemos um momento muito feliz aqui da Auriverde, que é uma parceria com o Gigante. Sabe por onde passava, né, a equipe da Brasil Paralelo? Eu olhava e falava, puxa vida, como eu tenho orgulho do trabalho destes, né? Pela qualidade do trabalho, pela coragem. Então, por exemplo, eu me lembro da equipe da Brasil Paralelo passando por programas como o Pânico, né, entrevistados ali pelo gigante Emílio Surita, e eu falava, puxa vida, parabéns, quem teve a ideia, né? Quem decidiu conduzir a empresa dessa forma, transformando a Brasil Paralelo numa referência. E hoje a Auriverde se transforma numa parceira da Brasil Paralelo para veiculação deste documentário, que tem hoje a sua exibição, dia 23, quarta-feira, 14h, de graça, para você que não é ainda assinante da Brasil Paralelo, de graça no canal Auriverde Brasil, na sequência do Jornal da Auriverde. E nós vamos conversar sobre esse novo documentário da Brasil Paralelo, MST Terra Prometida, porque a Brasil Paralelo percorreu o Brasil rural para fazer uma investigação sobre o maior movimento social da América Latina. E o resultado você vai acompanhar hoje aqui no canal da Auriverde Brasil. E conosco, para falar sobre esse documentário, Juan Montânio, que é roteirista da Brasil Paralelo e responsável por essa produção. Juan, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Auriverde, Juan. Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês e poder promover, falar um pouco sobre esse trabalho que eu tive orgulho de participar, o MST Terra Prometida. Aliás, uma característica, Juan, da Brasil Paralelo é o trabalho de investigação. E posso imaginar que, nesse caso, deve ter dado muito trabalho, porque a gente fala de algo que está no campo, né, que está de forma ilegal, invadindo propriedades, enfim, investigar todos esses, né, meandros de uma organização como essa, deve ter dado trabalho, hein? Conta pra gente. Olha, trabalho é o que não faltou pra gente. A gente começou no final do ano passado já esse projeto, os estágios iniciais de pesquisa, de começar a entender um pouco melhor o que é o MST, né? E ao decorrer desses últimos meses, até o lançamento dele, se não me engano, há 2 meses atrás, a gente ainda estava trabalhando todos os dias, sempre muito focado para conseguir contar melhor essa história, né? E o ponto central desse documentário é justamente essa jornada investigativa, né? A gente, quando começou a pesquisa, viu que a grande mídia, todo mundo no geral, as notícias, as fontes que a gente pesquisavam, traziam uma visão pouco investigativa sobre esse assunto, pouco investigativa sobre o próprio MST. São poucos os casos que você vê reportagens, matérias feitas com esse teor investigativo, de entender, às vezes, uma invasão, como que aconteceu, como que o movimento se organiza e por aí vai. E foi justamente nessa lacuna que a gente decidiu apostar. Já que ninguém está investigando de fato o MST, vamos não só contar a história do movimento, mas ir a campo, conversar com as pessoas que fizeram parte do movimento, chamar as pessoas que fazem parte também do movimento. Infelizmente eles não toparam falar com a gente, mas a gente chamou até mesmo as pessoas que fazem parte do movimento, estão associadas a ele, para entender melhor e contar essa história da melhor forma possível, para buscar realmente investigar e explicar não só o que é o MST, mas quais são as consequências das políticas, das ideias e das ações que eles realizam no Brasil afora. Juan, eu vou confidenciar uma coisa para você. Ouvi de muitos ouvintes, espectadores da Auriverde, ao longo dos últimos dias, aqui a gente exibindo o trailer, né, do documentário MST Terra Prometida, a revolta que trouxe em muitos quando nós mostrávamos as crianças, né, bradando, cantando, gritos de guerra, enfim. Né. Como foi lidar com isso? Porque você participou efetivamente, né, da produção desse documentário, no roteiro dessa produção, e se deparou com isso, né, com crianças cantando, crianças, né, ali sendo doutrinadas em salas de aula, que nós vimos aqui no trailer, né, recebendo o nome de Che Guevara, Hugo Chávez e outros ditadores, né, que passaram pela nossa história. Como é que foi lidar com isso e as crianças, hein? Essa é uma das partes mais delicadas do documentário, justamente porque é um dos pontos que mais chamou a atenção assim, de todo mundo, não só que fez o documentário, mas nas primeiras exibições internas, né? Quando a gente foi assistir junto com outras pessoas, coletar os feedbacks, entender um pouco de como estava sendo a percepção do público inicial, quando o documentário ainda não tinha saído, né? E a gente viu que a gente teria que realmente tomar muito cuidado com isso, né? Principalmente pelo fato de como as coisas podem ser compreendidas e como a informação é vinculada, né?
Então, se a gente tratasse esse documentário sem o princípio da Brasil Paralelo de buscar a verdade, é muito fácil cair para um lado ou para outro. Em que sentido? No sentido das pessoas começarem a ficar revoltadas com os pais das crianças, com quem leva eles para os acampamentos. E sim, isso é uma tomada de decisão, infelizmente, muito triste por parte de quem é o responsável, né? Levar a criança para um acampamento, sujeitar ela a uma vida sem saneamento básico, em condições terríveis. Mas você tem que entender justamente como que as pessoas chegaram até ali. Infelizmente, grande parte das pessoas que se envolvem com o movimento, que não estão nas lideranças, que não estão tomando as decisões, estão ali sendo enganadas pelo movimento. E isso não sou eu que estou falando, isso é o que nossos entrevistados e ex-membros do MST contam. Um desses entrevistados foi o Pedro Pôncio, que é um ex-membro do MST, e ele conta a jornada dele, que começou, se não me engano, com 8 anos de idade ali no movimento, e que passou até boa parte da vida jovem dele, né? E os relatos, as histórias, os bastidores que ele traz da situação que ele vivia no acampamento, que ele vivia nessa interação com a MST, revelam justamente isso, como as pessoas são enganadas. E como as crianças, né, filhas do pessoal que está ali, que foi enganado, acabam sofrendo, não só pelo meio que eles estão vivendo ali, com doutrinação, com toda essa lavagem cerebral que o movimento faz com as ideologias marxistas e com a sua bandeira, né, de reforma agrária, mas principalmente a situação, né, sanitária que eles estão, o perigo que eles sofrem. Uma das entrevistadas, inclusive, conta que, infelizmente, um conhecido dela teve o filho picado por uma cobra justamente numa invasão ali. Eles estavam no acampamento, a situação é horrível, não tem segurança, não tem estrutura, né? E a criança foi picada por uma cobra. Graças a Deus estava um membro ali, se não me engano, do Ministério Público, alguma coisa assim, o pessoal que faz as vistorias, e conseguiu levar a criança a tempo ao hospital, e ela sobreviveu. Mas a situação que chama a atenção é justamente isso, o modo como as pessoas vivem no acampamento. Inclusive as crianças, os idosos, todas as pessoas que, vamos dizer assim, são mais vulneráveis ali, né? Ao que eles se sujeitam pela promessa de uma terra, por um pedacinho de chão. Então, sim, foi uma das partes mais delicadas desse documentário, justamente na forma de como a gente conta essa história e como a gente revela, infelizmente, essa situação do Brasil, mas sem gerar também uma revolta por parte das pessoas, dos espectadores, em relação às pessoas que estão ali. Afinal, quem se coloca nessa situação está sendo realmente enganado pelo movimento. Então eu entendo que, de fato, diante da pergunta que o roteiro que eu li ao longo dos últimos dias aqui, apresentando o documentário, Juan, é um instrumento de manipulação, né? Sim, infelizmente. É triste. Agora, E, pois não. não, e aprofundando um pouco nessa questão, uma das coisas que mais chamou a atenção quando a gente estava conversando com os ex-membros do MST, com o pessoal que estava envolvido ali e que deixou de fazer parte do movimento, foi justamente o modo como ele se organiza, né? Porque afinal, como que você consegue convencer as pessoas a ir para um lugar deserto, invadir uma fazenda, em primeira instância, né? Depois ficar, porque eles não ficam no centro da fazenda. Quem domina e fica na parte habitável da fazenda são os líderes. É quem está gerindo a ocupação, né? Quem está gerindo, que organizou a invasão daquela terra. As outras pessoas depois são levadas para outros lugares. E que, como eu disse, não tem saneamento básico, não tem segurança, não tem infraestrutura, não tem como comportar as pessoas ali. Mas como que você convence as pessoas a irem para uma situação dessa, a ficarem ao relento, né? O MST, ele é muito bem organizado. E aí você tem três instâncias, três estruturas de atuação do movimento, que é uma das coisas que mais chamou a nossa atenção, principalmente quando a gente conversou com o pessoal que fez parte do movimento, bem como quando a gente conversou com os deputados que fizeram parte da CTNI do MST, né? Então o MST, ele é, em primeira instância, um movimento militante, então ele tem uma militância, ele tem pessoas que estão dedicadas, que vivem dentro do movimento, para angariar seguidores, para trazer essas pessoas da cidade, trazer pessoas pobres, não instruídas, e enganar elas para elas fazerem parte do movimento. Então eles formam uma militância, vamos dizer assim, uma infantaria para as invasões, para as ocupações, para ficar nos acampamentos e tudo, com base justamente em pessoas que estão ali já fazendo parte de tudo que eles estão vivendo e que vão crescendo, de certo modo, nessa hierarquia. Do outro lado, você tem a organização enquanto quase que uma empresa, de certo modo, né? Uma corporação, melhor dizendo, que tem uma ligação direta com o governo, que recebe verbas do governo através de vários programas sociais e que também cobra, de certo modo, taxas, uma participação do movimento das pessoas que estão ali. Então, eles querem aquele pedacinho de chão, eles têm que pagar uma taxa para manutenção do acampamento, para fazer parte do acampamento, né?
Então, é muito interessante. E até pessoas que, às vezes, têm uma casa, têm outros imóveis, vivem, de certo modo, na cidade, mas querem um pedacinho daquela terra que foi invadida. Então, eles pagam também, né? O que eles chamam de externos, é o pessoal que paga para conseguir um pedacinho do lote quando ele for desapropriado, né? Então, eu tenho uma organização para gerir, para ter o dinheiro de tudo como está funcionando. No documentário, a gente explica muito melhor do que eu tentando detalhar Sim, aqui sim, agora. sim, sim. Em última instância, você tem o MCT também como uma seita, né? Uma seita que começa inicialmente pegando elementos do cristianismo, né? Uma retórica cristã, obviamente deturpando completamente a fé cristã, a fé católica, até mesmo a fé evangélica, para atrair as pessoas com base nessa retórica da Terra Prometida, como é o próprio título do documentário, e as pessoas são enganadas, infelizmente, e vieram para o MST. Hoje, esse tipo de retórica está muito mais suavizado. Por quê? Que não precisando mais disfarçar o movimento, podendo, principalmente com o apoio do governo, estar mais aberto com as suas intenções e com o que eles querem fazer, de fato, no Brasil afora, eles não precisam mais usar da religião, né? Então esse discurso ficou já ultrapassado. O que eles têm agora é uma própria religião, né? Que eles chamam de mística do MST. Então são os ritos, são as ideias, quase que um neopaganismo, se eu posso colocar assim, para justamente manter aquelas pessoas ali, não só numa doutrinação marxista, com os ideais de uma reforma agrária, de uma revolução no campo, mas também com uma série de ideias que beiram muito uma falsa religião ali. E é com essa mistura muito doida que o MST consegue não só convencer as pessoas, como também fazer elas se sujeitarem a uma condição de vida extremamente precária. E é tão organizado que há tanto tempo existe e até agora não tem CNPJ. Por exemplo, a gente leu uma informação há pouco aqui, Juan, de que a chegada do Union Pay, o cartão de crédito que vem da China, você vai poder destinar, por exemplo, parte do cashback do uso desse cartão de crédito para entidades assistenciais. E no meio disso aparece o MST. Aí, na hora, me veio a dúvida, mas espera um pouquinho, como vai receber o cashback de uma operadora de cartão de crédito se não tem CNPJ? Não, vai receber através de cooperativas, de ONGs que ajudam o MST. Então ele consegue passar abaixo da linha do radar, né, para a Justiça, para a Receita Federal, porque é tão organizado que chega até aqui sem CNPJ, né? Sim, esse é um dos pontos mais drásticos, assim, quando a gente olha para a forma como eles se organizam, porque eles são realmente bem inteligentes, né? À toa que eles estão 40 anos fazendo o que fazem, né? O fato de não ter CNPJ é para fugir de qualquer tipo de responsabilidade. Então, o movimento nunca responde por nada do que ele faz, né? Até mesmo os próprios líderes do movimento, né? Ah, eu sou líder formalmente, eu tenho meu nome expresso, eu sou quem advoga a favor, mas quando eu vou ter que responder algum tipo de coisa, eu tenho que responder com o meu CPF, né? Agora, conseguir associar o CPF daquela pessoa a uma invasão, algum tipo de violação, né, da lei, é muito difícil, principalmente pelo modo como eles realizam, né, organizam as invasões. Então, quem invade não é quem está acampando mais. Quem invade são outras pessoas. Então, não tem como responsabilizar o CPF de quem invadiu. E como não tem um CNPJ, não tem como responsabilizar a entidade do MST. Afinal, ele é só um movimento social, né? É o único movimento social, se não um dos únicos movimentos sociais no Brasil que dizem estar defendendo uma causa tão nobre, mas que não dão a cara a tapa para serem responsabilizados sobre os excessos ou sobre as condutas ilegais que eles realizam, né? E, novamente, isso não sou eu que estou denunciando. A gente pode ver tanto os entrevistados como a própria CPMI do MST, que foi realizada em 24, mostrando vários casos de denúncia. Mas, como não tem CNPJ, fica muito difícil responsabilizar todos eles. Principalmente quando ninguém quer dar a cara a tapa e assumir a responsabilidade sobre as invasões e sobre as infrações que o movimento realiza Brasil afora há mais de 40 anos. Agora, e Juan, essa CPI que teve a presidência do Zuco e a relatoria do Ricardo Salles, mostrou também, mais uma vez, porque, salvo engano, não foi a primeira comissão parlamentar tratando do assunto, a força política do movimento, porque dá em nada, nunca dá em nada, né? Se apura, se investiga, choca a sociedade, revelações, né, que chegam a enojar as pessoas, mas, enfim, é tão forte politicamente falando o movimento que mesmo com relatoria do Salles, com presidência do Zuco, a CPI deu em nada, Juan. Esse é um dos pontos que chamou muita atenção. A gente tem um dos entrevistados
que foi membro do MST, cresceu até mesmo dentro da hierarquia do MST, é uma pessoa que era bem tida ali no movimento, né? O nome dele é Liva Costa. E uma das coisas que ele fez também foi, depois de sair do MST, depois de confrontar tudo, foi abrir o bico, né? Foi falar diante da CPMI ali e trazer várias informações de bastidor, de como o movimento operava, das coisas que aconteceram, casos inusitados, né? E ele mesmo no documentário fala, infelizmente a CPI acabou em pizza, né? E o fato de acabar em pizza já não é uma novidade, né, no Brasil, como as coisas acabam sendo deixadas de lado, né? Nada leva a responsabilidade, nada realmente, de fato, é acatado e colocado em pauta para ser julgado, né? Parece que só se trata politicamente das questões, mas tirando esse lado, né, a CPI poderia realmente ter conseguido muito mais. Se não fosse, e aí no lado bom também do documentário, que a gente falou com os membros da CPI, a gente falou com Carol Detoni, a gente falou com o deputado Ricardo Salles, que foi relator, a gente falou com vários deputados que fizeram parte, né, da CPI, da CPMI, e o que eles trazem, né, como resposta é isso: poxa, acabou em nada, vocês não fizeram um bom trabalho, o que aconteceu? Eles falam justamente isso: o Congresso, todo mundo se organizou, o governo se organizou, movimentou ali, e se a gente fosse votar de fato o relatório seria negado, não teria como levar à frente. Então a gente preferiu por encerrar. Então você vê realmente uma politicagem, né? A forma do Brasil não lidar com os assuntos que são importantes sempre acaba prevalecendo. Então a política, infelizmente, no meio da CPMI, impediu, né? Não só ela, mas como outros, como você mesmo citou, que levassem os membros do MST e membros de outros movimentos também, que são muito parecidos, que têm o mesmo modus operandi, a serem responsabilizados por suas ações. E, infelizmente, isso passa um sinal claro de que o campo no Brasil é uma terra sem lei, né? Se vende muito a promessa do pedaço de chão e as pessoas estão aí 40 anos, muitas vezes, esperando essa promessa. Então, se o governo tem um sistema para fazer reforma agrária, por que você precisa de um movimento paralelo para realizar isso, né? E no meio desse movimento paralelo, no meio dessa situação toda, ninguém acaba sendo responsabilizado pelas ações que são feitas à margem da lei ou até mesmo contra a própria lei. Juan é roteirista do MST Terra Prometida, que a gente vai exibir logo mais 14h dessa parceria com a Brasil Paralelo. Aliás, explicando o que é Brasil Paralelo para você que ainda não conhece e ainda não é assinante de Brasil Paralelo. Para quem ainda não conhece, é importante destacar, não é um canal do YouTube, não. Brasil Paralelo é uma produtora independente que não aceita 1 centavo do dinheiro público. Além disso, a Brasil Paralelo tem uma plataforma de streaming com filmes, séries, documentários e até cursos. A Brasil Paralelo produz alguns dos documentários mais comentados do país, como o documentário sobre a guerra em Israel e a série de 6 episódios sobre a história do comunismo. Essa série, aliás, é espetacular. Brasil Paralelo rodou o mundo conversando com especialistas no assunto. E no dia de hoje, quarta-feira, dia 23, 14h, você que acompanha o canal Auriverde Brasil vai poder assistir de graça, sem a necessidade de ser assinante, embora eu te convide para ser um assinante Brasil Paralelo, mas hoje você vai assistir de graça o documentário MST, Terra Prometida, que é exclusivo para assinantes, mas que hoje será exibido gratuitamente aqui no canal Auriverde Brasil, aliás, daqui a pouco, às 14h. Mas atenção, essa exibição é única e não vai ficar gravado para assistir depois não, hein? Então atenção, se você ainda não colocou na agenda, vale a pena. Hoje, quarta-feira, 14h. Aliás, esse é o trailer que a gente está veiculando por aqui e já mexeu com os sentimentos de muita gente. Confira. Quem são vocês? O Sem Terrinha outra vez. Cada acampamento do MST, o assentamento, é uma sala de aula do comunismo. O que é que traz? A vitória e nada mais. E a primeira coisa que se faz depois que você monta, antes de montar o acampamento, enquanto está montando o acampamento, no primeiro dia já se faz uma sala de aula. Identifica ali como Escolinha Che Guevara, Escolinha Hugo Chávez. Essa onda pega? Essa onda já pegou. E no Encontro Sem Terrinha é onde você recebe a maior parte da doutrinação para se tornar um soldado da Revolução Socialista. Pra anunciar que o Sem Terrinha já chegou. É um centro igual Cuba, Rússia, Venezuela, de doutrinação e lavagem cerebral das crianças com a mentalidade comunista.
A Brasil Paralelo produziu um documentário inédito sobre o MST e você poderá assistir gratuitamente no canal Auriverde, no dia 23 de julho, depois do Jornal da Auriverde Brasil. É hoje, 14h. Juan, eu quero te agradecer, parabenizar pelo trabalho. Faça uma gentileza para mim, Juan. Leve um abraço fraternal a todos aí da Brasil Paralelo e pode dizer que para nós da Auriverde Brasil é motivo de orgulho ter essa parceria, firmar essa parceria com vocês e espero que venham outras por aí, viu, Juan? Eu agradeço muito a oportunidade, quero até parabenizar pelo trabalho de vocês. Meu pai acompanha muito a Rádio Auriverde, tanto pelo YouTube quanto pelo rádio, e vocês fazem realmente um trabalho excepcional. Muito obrigado mesmo, e não esqueçam, assinem a Brasil Paralelo, promoção apenas de R$10, para acompanhar não só a MST, mas como vários outros documentários, inclusive documentários inéditos que vão sair ainda esse ano. Ô, Juan, desculpa, duas coisas. Primeiro, teu pai acompanha a gente? Sim, acompanho vocês. Qual o nome Faz um bom dele? tempo já. Volta e meia eu tô sempre com ele. Quero mandar um abraço para ele. Como é que ele chama, Juan? O nome do teu pai? José Carlos. Ô, seu Zé, pô, obrigado. Diz que a fruta não cai longe do pé, hein, seu Zé Carlos. Parabéns pelo trabalho do filho aí, do Juan, que está conversando conosco agora. Obrigado, seu Zé Carlos. Agora, uma segunda questão, então já me ajuda. Juan, tem muita gente perguntando como, né, assinar Brasil Paralelo. Qual é o caminho? É no celular, é no computador? Como é que eu assino, Juan? Então, tanto pelo celular quanto pelo computador, você consegue achar. É só procurar Brasil Paralelo, que você vai ver lá. E se eu não me engano, o pessoal da produção pelo menos me avisou, na descrição desse vídeo vai ter um link para a promoção de R$10 mensais. Então você pode assinar a BP por apenas R$10 mensais e ter acesso a todo o conteúdo, inclusive o documentário MST Terra Vermelha. Terra Prometida. Você ainda não assinou, meu? É já. Procura Brasil Paralelo aí no teu telefone, no seu celular, no teu computador e faça assinatura, porque a gente, além disso, né, vai apoiar um trabalho que não tem dinheiro público, não tem um centavo de dinheiro público e é muito sério. É conteúdo valioso para você e para sua família. Juan, um abraço para você, um abraço para o nosso querido Zé Carlos, teu pai, nosso ouvinte querido, e volte sempre por aqui, Juan. Muito obrigado, fique com Deus, bom trabalho. Amém. Obrigado, querido. Então não se esqueça, logo mais 14h, aqui na extensão do Jornal da Auriverde, MST Terra Prometida, exibição gratuita para o ouvinte da Auriverde Brasil. Logo mais 14h, a gente vai exibir na íntegra para você. De graça, hein? Agora, R$10 para apoiar Brasil Paralelo, tem que assinar já.